Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está chegando. Boa noite. Meu nome é Silvana Barbosa. Eu sou professora, consultora em numerologia cabalista, radiestesista e estudante Rosa Cruz há 40 anos. Estou aqui fazendo a live, né? A minha live, que de vez em quando eu tenho uma folguinha, eu apareço aqui para medir a energia de vocês, né? Através desse gráfico de radiestesia. Essa semana, tomara que chegue o meu gráfico que eu mandei fazer, um gráfico para que a gente possa trabalhar a energia dos chakras, para que a gente possa identificar a energia dos chakras de vocês, né? O que está em desequilíbrio e o que precisa ser trabalhado através da aromaterapia, não é? E da própria numerologia. Eu estou aguardando esse gráfico, eu desenhei ele e mandei fazer, né, elaborar ele, e estou aguardando. Me disseram que iam entregar antes do Natal, né? Então eu estou aguardando ansiosa esse gráfico para a gente utilizar ele aqui na internet e nas minhas consultas também, né? Porque eu sou aromaterapeuta e utilizo toda essa terapia para atender o meu cliente que faz o mapa comigo de numerologia. Então, por exemplo, botei meu contato aqui, já foi, saiu. Então, por exemplo, as pessoas que fazem a numerologia comigo, dentro da assinatura, porque assim, 30% dos nossos problemas vem no nosso nome, 70% na data de nascimento. E quando eu faço a numerologia da assinatura, eu olho não só o nome, mas a data de nascimento, para que a gente possa trazer o equilíbrio para a vida da pessoa. O porquê que as coisas acontecem? Porque a pessoa está em desequilíbrio, numerologicamente falando. Então, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, em suas respectivas sumas teológicas, disseram que nós somos comandados pelas forças dos astros e pelas forças dos números. Então, a gente não é todo mundo aqui sabe que é isso que acontece. Por isso que as pessoas seguem horóscopo, por isso que as pessoas fazem numerologia, por isso é que existe uma cultura dominante financeiramente, porque tudo que ela faz baseado nesses cálculos numéricos, não é? Então a gente não precisa, a gente já está sabendo. Por exemplo, esse ano foi o ano do Sol. Quem mora no Rio de Janeiro sabe o sufoco que foi o verão desse ano. Porque nós pegamos aqui 70 graus na sombra. Muito quente. Eu tive até, por conta disso, uma paralisia facial. Por conta desse negócio de ar-condicionado, de sai, de entra, de ventilador. Porque eu trabalhei aqui num estresse total. Foi o ano do Sol. Então o Sol, ele estava próximo da Terra. E com isso, como a gente vive num país tropical, aqui o negócio ferveu. O ano que vem, gente, a partir de janeiro, nós estamos... A partir de janeiro não, já entrou agora, né? O ano de Libra, um ano novo, nós estamos no ano de Marte. Então, esse ano é um ano de guerra, é um ano de briga, é um ano de confusão. A gente tem que ter muito cuidado, porque esse ano o bicho vai pegar. Guerras mundiais, a gente está vendo hoje aí o que foi que aconteceu lá em Sydney e em outros lugares. Então, derramamento de sangue, porque Marte fala disso. Então, a gente tem que entender que entre o céu de Deus e o céu e o nosso céu, existe um céu intermediário. Esse céu intermediário é o céu que domina essas forças, é o que domina o planeta Terra, que é o planeta imperfeito, que nós vivemos no mundo invertido. Por isso que fazer o mal aqui é muito fácil, porque a gente vive no mundo invertido. Entende? Então, assim, Freud dizia isso o tempo inteiro. Então, o que acontece? Quando a gente sabe disso, a gente começa a buscar esse conhecimento para que a gente possa equilibrar alguns pontos na nossa vida. Então, voltando na assinatura, 30% dos nossos problemas vem no nosso nome, 70% na nossa data de nascimento. O que um bom numerólogo ele faz? Hoje a gente tem copiador de mapa, que pega um programinha na internet e vai se exibir na rede social, catando presentinho. Aquela pessoa, ela não é uma numeróloga, né? Não é um numerólogo.
São pessoas que estão ali trocando um programa de internet todo cheio de erro por um presente que ganha na rede social. Presentinho, um like, uma curtida, qualquer coisa que seja, não é? O numerólogo, ele vai pegar o teu nome, a tua data de nascimento, vai colocar num papel, num caderno e vai calcular aquilo tudo à mão. Porque é através dos cálculos que a gente vai buscando aquilo que o cliente reclama, que a gente vai identificando ali. Então, o que acontece com a gente? Quando a gente vai dar uma assinatura para o cliente, é indispensável que a gente olhe o desequilíbrio que ele está tendo também na sua data de nascimento, para que a gente possa compensar na assinatura. E quando essa assinatura é dada, que é aquilo que os artistas procuram para fama, e a Anitta, que chegou a mudar de nome, aquela outra menina, Paola Oliveira, que mudou de nome também, e outros aí que mudaram de nome, que escolheram o nome artístico, porque numerologicamente facilitava o trânsito financeiro deles, não é? Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai e faz o equilíbrio. Só que esse equilíbrio, você tem que trabalhar isso aí. Então, existe todo um procedimento que você tem que trabalhar durante 21 dias aquela assinatura. Então, como eu sou radiestesista, automaticamente eu já facilito esse trânsito colocando o cliente na máquina, para que essa assinatura ela comece a surtir efeito o mais rápido possível. É claro que mesmo com a máquina, ele precisa fazer aquela assinatura, ele precisa criar, baseado naquilo que está no mapa, ele tem que criar a identidade dele, desenhar de acordo com a identidade dele, me passar para que eu possa dar uma olhada, né? Mexer naquilo que há uma necessidade de mexer, para que depois ele possa fazer o exercício dos 21 dias. E aí a gente coloca na máquina durante um dia e uma noite, o nome fica lá na máquina para dar uma adiantada. Então, o meu trabalho, eu utilizo desses recursos, da radiestesia, quando alguém reclama de algum problema de saúde. Ontem foi uma coisa muito curiosa, é uma experiência que eu estou passando e que eu ainda não sei como eu vou fazer. Ontem eu fui procurada na rede vizinha por um cliente que me pediu uma coisa inusitada pela radiestesia. Ele disse para mim que o pai dele tinha sido roubado em 1995 e levaram o caminhão, né? Pela foto era um caminhão novo na época, um caminhão moderno, né? Pela foto. E levaram aquele caminhão. Ele mora no Paraná. E ele me procurou porque diz que a polícia fechou lá o processo, né? Porque não chegou a lugar nenhum. E ele me procurou porque desde 95 que ele vem procurando esse caminhão. E ele não acha. E aí ele me procurou para ver se através da radiestesia eu podia localizar esse caminhão para ele. Em primeiro lugar, eu nunca fiz isso com a radiestesia. A radiestesia, para mim, eu uso para acelerar alguns processos judiciais, processos que a pessoa está vivenciando, quer adiantar, um processo do INSS, um processo de... meu nome daquilo, de imóvel, de coisas de venda, a pessoa quer vender. Então eu utilizo a radiestesia para ajudar o cliente nesse momento. Problema de saúde. Mas eu nunca fiz esse tipo de coisa. Então hoje de manhã eu sentei e a primeira coisa que eu fiz quando levantei, depois das minhas orações, foi abrir mexer no pêndulo para ver o que eu conseguia descobrir. Então até deixei recado para ele, porque o que eu descobri através do pêndulo é que... boa noite, Miriam Mesquita Martins. Primeira coisa que eu descobri foi que o carro, ele estava rodando. Ele ainda estava rodando. Mas ele não foi desmanchado e ele não estava no Brasil. Então, através do pêndulo, eu localizei que ele estava no Paraguai. Agora, eu não tenho mais o que fazer, né? Pedi desculpas a ele, disse a ele, olha, pode ser que eu lancei essa informação no meu campo energético, pode ser que o universo me deu uma inspiração, mas eu hoje não tenho condições de fazer mais do que eu fiz. Eu não tenho como localizar através da radiestesia esse carro para você, esse caminhão, mas o pêndulo já me disse que ele não está no Brasil.
Ele está no Paraguai. Ele foi atravessado para o Paraguai em 1995. Então, assim, as pessoas me procuram para fazer várias perguntas, vários trabalhos, né, dentro da própria numerologia. E eu utilizo da aromaterapia, eu utilizo da radiestesia para poder atender o cliente nas dúvidas que ele traz, tá certo? Então, é importante a gente entender o seguinte: quando nós reencarnamos, Deus nos dá ferramentas de trabalho, tá? Então, eu trago as minhas ferramentas de trabalho que estão na minha data de nascimento e no meu nome de registro. Ali contém os meus arcanos, as minhas ferramentas de trabalho. Só que nós, gente, vocês têm que entender o seguinte: nós vivemos no mundo invertido. E esse mundo, por ele ser um mundo manifestado, que é o mundo do demiurgo, ele é um mundo manifestado, por ele ser um mundo material, entendeu? A inversão de valores acontece aqui no planeta Terra. Então, as pessoas, elas nascem e elas têm uma questão com a virtude, não têm a virtude. Por isso que a gente tem que trabalhar os 72 anjos de Deus, para que essas virtudes sejam incorporadas na gente. Nós temos que meditar em cima disso. Isso é uma coisa que eu também explico para o cliente quando eu faço o mapa de numerologia. Então, há uma necessidade da gente trazer essas virtudes para a gente, porque nesse mundo invertido não existe isso. O que existe é uma briga por dinheiro, uma briga por bem material. E dependendo do número que você traz, você vai tirar a vida de alguém. Dependendo do que você traz como dívida kármica, como problemas kármicos do passado, você vai atrás daquela pessoa que tomou alguma coisa de você, né? Você vai atrás até para tirar a vida da pessoa, se for o caso. Então a gente tem que entender, não é, que esse mundo aqui, ele é um mundo invertido. É um mundo invertido e cada um precisa fazer a sua parte, porque não existe outra forma de iluminar o mundo das trevas que não seja por intermédio da mudança de minha atitude. Não adianta eu esperar que alguém vá fazer alguma coisa, porque não resolve. Nós temos o governo que nós merecemos. Nós somos escravizados, o Brasil é escravizado desde que o mundo é mundo. Né? Eu digo escravizado pelos impostos que nós pagamos, desde que o mundo é mundo. Mas por que o brasileiro ele é escravizado? Ele é escravizado porque ele quer levar vantagem em tudo. E enquanto o brasileiro quiser morder alguma coisa do outro, viver às custas do governo, morder, tirar alguma coisa que é do outro, enquanto ele se comportar assim, entendeu? Ele vai manter essa situação que está aí diante do país, de escravidão. Então a gente tem que entender que tudo depende da mudança da nossa atitude, do nosso comportamento. Então eu tenho que começar a trabalhar os meus paradigmas, eu tenho que começar a entender aonde estão os meus problemas, o que eu preciso fazer para mudar aquilo que não está bem parado, aquilo que não me deixa conquistar o que eu desejo. E só vou conseguir fazer isso por intermédio de um mapa de numerologia, porque eu preciso ter nas mãos aquilo que Deus me deu, as minhas ferramentas de trabalho. Por que a numerologia é olhada por muitos como um conhecimento místico sem valor? Porque a ciência pegou esse conhecimento, utiliza para manipular a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive. A Matrix se utiliza da astrologia e da numerologia para manipular o mundo que a gente vive. E ela não quer que a gente acesse esse conhecimento. Então ela coloca esse estudo na estante do autoconhecimento. E aí ela diz que esse conhecimento não é comprovado, que a gente não pode... Só que quando você pega teu mapa, você cai para trás, porque a tua vida está ali. Quando você tem o seu mapa de numerologia, você toma um susto, porque a tua vida está toda ali. E tem pessoas que dizem para mim, cara, como é que você sabe tudo isso que está aí? Como é que você sabe que eu passei isso na infância? Cara, eu não sou adivinha. Através do quê? Da matemática. O mundo ele é matemático. Tudo gira em torno da matemática.
Então, enquanto eu não tiver essas informações, eu não tenho domínio na minha vida. Eu vou ser manipulada pela Matrix e por esse mundo. Por isso que é tão importante a gente ter esse material na nossa mão, para que a gente saiba quem realmente nós somos. Porque, por enquanto, o que eu estou acessando de mim é o lado invertido dos números. É o lado que me traz insatisfação, que me faz brigar com os outros, que me faz com que os outros briguem comigo, que faz com que eu não consiga conquistar o que eu desejo, porque eu estou andando na contramão daquilo que Deus me deu. Não tem aquela premissa bíblica que Deus não dá a cruz maior do que você pode carregar? É baseado nisso aí. No seu mapa de numerologia, sabe? Na sua bula, no seu guia, da sua carta de navegação. Enquanto a gente não tiver esse material na mão, eu não sei quem sou eu não sei o que eu estou fazendo aqui e eu não sei o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. A gente tem que entender isso. Eu só consigo curar e melhorar as minhas dores a partir do momento que eu as identifico. Enquanto eu não identificar, eu não consigo sair adiante, eu não consigo ir adiante. Isso é importante a gente entender isso, é muito importante. A gente precisa desse estudo, ele é importantíssimo. Por que que existe uma classe financeiramente dominante? Porque essa classe se utiliza desse conhecimento para manipular as pessoas. A gente tem que sair, ser esperto, tem que acordar, sair das trevas e ir para a luz, procurar a sua missão, procurar fazer com que você cumpra a sua missão, para que você seja um ponto de luz nesse mundo. Porque não adianta, enquanto você não estiver na sua missão, você não vai conseguir ser um ponto de luz. Porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Ele tratou com você. Então a gente precisa dessa informação, é de suma importância. E como eu estou em promoção e nós estamos no final do ano, e tem muita procura de mapa de numerologia, eu estou trazendo aqui uma promoção importante, e para que vocês possam acessar a programação de vocês do ano que vem. Porque dentro do mapa de numerologia existe uma programação. Existe uma programação e eu preciso cumprir essa programação se eu quiser conquistar, se eu quiser ter prosperidade. Eu tenho que seguir aquilo ali. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas vivem na contramão do mundo. Ontem eu entreguei um mapa de uma cliente que ela disse assim: meu Deus, eu perdi 50 anos da minha vida. Ela disse: se eu tivesse feito esse trabalho há um tempo atrás, eu não tinha perdido 50 anos. Porque eu disse a ela: cara, você está reclamando de dinheiro, mas a tua vida, Deus está te dando um monte de oportunidade de você ganhar dinheiro. Tá aqui tudo na sua cara, o trânsito de letras, tudo na sua cara. E ela não sabe. E ela disse: eu não gosto de trabalhar. Gente, tá tudo aqui na sua mão. O dinheiro tá na sua mão. Peraí, só um minutinho, gente, que tem uma pessoa de Uber aqui dizendo que chegou. Pô. Então, gente, é importante a gente ter esse entendimento. Enquanto eu achar que dentro da minha soberba, enquanto eu achar que eu sei quem eu sou, e que eu conheço bem meus filhos, e que eu conheço muito bem o meu marido, e que eu não preciso de orientação, porque eu me conheço muito bem, cara, quando a pessoa pega o mapa, ela toma um susto, porque ela não sabe aquilo que ela veio fazer aqui, a missão dela, o propósito dela, o destino dela. Isso não é doideira não, cara, isso não é doidice não. A gente tem que ter essa informação para que a gente possa se alinhar com os números que Deus deu. Porque enquanto eu não me alinhar, cara, eu tô fora, eu tô sofrendo, eu tô adoecendo, eu tô trabalhando para minha desintegração. Então, gente, eu tô trabalhando em preço promocional. Quem quiser agendar o mapa comigo, eu ainda tenho pouquíssimas vagas para entregar esse ano. E é importante que a gente tenha o mapa, porque agora a gente tem que começar o ano dentro da nossa programação, para que a gente siga direitinho aquilo ali e as coisas aconteçam à medida que o tempo vai passando, não é?
Então, é importante que a gente tenha esse discernimento, que a gente vá caminhando dentro daquilo que está janeiro, qual é a programação para mim, fevereiro. Então, a programação vai toda pronta. Além disso, quem está fazendo o mapa de numerologia comigo, eu estou dando de brinde o de astrologia de graça. Além, é claro, de um preço super especial, onde qualquer um pode pagar. Só não paga quem não se interessa em fazer e quem não está interessado em si próprio. Prefere viver num mundo alienado, sofrendo, levando porrada dos outros, porque é isso que acontece, não é? Na nossa vida. O que o universo faz quando você insiste em não crescer, insiste em não ser você, insiste em não aprender? Ele vai dando uma coça em você por intermédio das pessoas. Então você vai apanhando dali, daqui, até você se cansar. Entende? Cara, que coisa irritante isso aqui. Só um minutinho, gente. A gente fica, desculpa gente, a gente fica até preocupada, porque eu fiz uma compra na Cobase de areia de gato. Aqui em casa são 4 gatinhos adotados. E eu fiz essa compra e a Cobase disse que ia entregar amanhã. Só que tem um cara do Uber dizendo que tá embaixo com areia. Cara, tem porteiro na portaria. E o cara tá mandando mensagem, e eu agora pedi meu marido para ligar lá para baixo para saber, porque a gente tem até medo, né? A gente não sabe se aquilo ali é assalto, o que pode ser, né? Enfim, ele tá ligando lá para baixo para saber direito essa história, porque pelo aplicativo da Cobase está agendado para entregar amanhã, né? Bom, então, gente, a gente precisa disso, a gente precisa desse instrumento para que a gente possa, a partir dali, trabalhar a nossa energia, melhorar a nossa vibração, acertar o nosso passo, não é? Perceber o porquê, da onde que está vindo os problemas. Espera aí. Então, a gente precisa desse instrumento, gente, que é para a gente ter uma vida melhor nesse mundo injusto que a gente vive. E a gente vive toda essa injustiça por ignorância espiritual da gente. Porque nós temos a obrigação de... Olha, eu sempre digo assim, eu sempre comento o seguinte, gente, eu detesto pertencer a alguma coisa. Sabe? Detesto pertencer. Eu gosto de liberdade. Então, eu entro e saio das religiões, eu estudo dali, eu estudo acolá, entendeu? Porque eu não gosto de prisão. Eu não gosto que ninguém aprisione meu cérebro, aprisione minhas ideias. Eu não gosto disso. Então, o que acontece? Você entra numa religião, eles te prendem pelo medo. Você fica aprisionado ali a vida inteira, sofrendo, porque aquilo que a religião tem que te ensinar, ela não te ensina, porque ela quer manter você prisioneiro. E quando a gente fala religião, a gente fala seita, filosofia, tudo que existe nesse mundo existe para te prender. Não existe nada nesse mundo que venha ajudar você, a não ser você próprio, a não ser você buscar, você sair da zona de conforto e começar a buscar. E a você começar a separar o joio do trigo. Aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que é um conhecimento que eu posso extrair coisa boa e aquilo que não vou extrair coisa boa. Eu tenho que separar. Então, com 20 anos, eu saí de dentro de uma igreja católica. Que na época, eu hoje tenho 67 anos. Peraí.
Então, gente, que apurrinhação isso. Aí, o que que acontece? Meu marido, ele tá com 75 anos, né? E ele escolheu, a partir da sua juventude, de ser uma alma suicida. E ele fuma. E é uma pessoa que tá ficando meio lelé da cuca, sabe? Com aquela coisa do Alzheimer. Só que ele, da demência, só que ele não quer procurar um médico. Ele não quer se tratar. Ele se recusa a ir no médico, ele não quer se tratar de jeito nenhum. A gente já fez de um tudo para carregar, para levar. Ele não quer, ele não aceita, ele não sai. E a gente fica preocupada, né? Eu, por exemplo, ultimamente, praticamente quase nem saio de casa. Porque eu não me sinto confortável de deixá-lo aqui sozinho. Porque a gente, cara, de repente, ele taca fogo na casa, se esquece de alguma coisa. Então a gente fica meio, né? E eu fico preocupada com porta, com ele descer. E eu toda hora tô falando a mesma coisa. Cuidado, 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 porque a gente não sabe. Agora foi ele lá pra porta, a gente pede pra não ir. Quando a gente olha, ele tá na rua andando. Eu não quero mais que ele ande na rua sozinho. Quando eu olho, a gente ele vai comprar cigarro e tá andando pela rua. Cara, assim, é uma doideira, sabia? E aí a gente tem que se dividir, né, entre o trabalho e cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada, né? Uma pessoa que a vida inteira jogou a saúde fora e que não quer ser cuidado. E aí a gente fica preocupada, né? Mas aí voltando, né? Então, gente, esse trabalho, ele é um trabalho de extrema utilidade para a nossa vida. E eu, como professora que fui durante muitos anos, trabalhei em sala de aula, sempre dizia, né, que a educação, que a nossa educação deveria de exigir daquela criança que estava sendo matriculada um mapa de numerologia, para que a gente pudesse conhecer aquela pessoa, saber quem é aquela pessoa, né, o que que ela está fazendo aqui. Eu peguei um resfriadinho e para que a gente possa dar àquele filho uma educação melhor, eu criei meus filhos no mapa de... Deixa eu beber uma água, peraí. Então, gente, como eu estava dizendo, eu saí da igreja evangélica, da igreja católica, passei pela igreja evangélica, passei pelo kardecismo, passei pela Ordem Rosa Cruz, que eu sou estudante até hoje, eu gosto de ocultismo, estudo ocultismo até hoje, leio muita coisa, leio muito livro, sou terapeuta, eu uso o meu conhecimento para melhorar a minha vida e posteriormente para fazer isso com o meu cliente. Porque aí tem pessoas que dizem assim, quando elas conversam comigo, né, na consultoria do mapa que eu dou, as pessoas falam, nossa, você passa uma firmeza tão grande. Sim, eu passo uma firmeza porque eu utilizo esse conhecimento na minha vida. Então eu posso chegar para o cliente e dizer, se você tiver foco e persistência, você vai conseguir melhorar isso, porque eu melhorei a minha vida. Eu busquei, eu melhorei, eu estudei, eu modifiquei. Todo mundo pode fazer. Aliás, essa foi a mensagem de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo trouxe essa mensagem, a boa nova, né? Ele veio dizer para as pessoas que se ele podia fazer, todo mundo podia. Afinal de contas, ele era um ser encarnado, né? Aqui embaixo, ele não era um ser mágico, porque ele vivia no mundo encarnado. Então, se ele vivia no mundo encarnado, ele era uma pessoa comum como todos nós. Não existe ninguém alecrim dourado aqui nesse mundo que a gente vive. Então, gente, para encerrar e não ficar tomando muito tempo de vocês, quem quiser fazer um mapa de numerologia, me procure pelo WhatsApp. Eu tenho poucas vagas para entregar ainda esse ano. Esse mapa está vindo acompanhado com a programação de cada um para 2026. Ele está vindo de graça, de brinde, com o mapa de astrologia e está com preço super especial, que pode ser dividido no cartão, pode ser pago no Pix ou ele pode ser pago do jeito que a pessoa puder pagar, tá? Do jeito que ela puder pagar. Então, o que me interessa é que a pessoa faça o mapa, que ela tenha esse conhecimento, para que ela possa
de grão em grão, para que a gente possa começar a mudar esse planeta que a gente vive e a gente ter uma vida mais justa e deixar para os nossos filhos um legado melhor, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, um legado melhor. Através da mudança de temperamento, da mudança de comportamento, da mudança de paradigma, da mudança de olhar da vida, de não querer fazer com o outro aquilo que a gente não quer para si. Porque hoje o que a gente vê é isso. Todo mundo tem telhado de vidro, vai todo mundo de mimimi na internet, mas quando eles jogar pedra no telhado dos outros, mas quando jogam no telhado deles, já era. A pessoa se esquece que o mundo dá volta. A gente tem o símbolo aí da Ouroboros, né? O que é o símbolo da Ouroboros? É aquela cobra que ela morde o próprio rabo. Aquilo ali simboliza o infinito. O que aquele símbolo diz pra gente, esse arquétipo, diz pra gente o tempo inteiro? Que tudo que você fizer vai rodar, a roda vai girar e vai cair em você. E é isso que a gente vive hoje, né? Um mimimi geral. Hoje eu vi um vídeo na internet que eu fiquei estarrecida. Como é que um professor vai pra internet dizer uma coisa dessa? E aí a gente que trabalha com terapia é bloqueado pela rede social toda hora. Restringido, bloqueado. E o cara foi pra internet, um negro, um preto, foi pra internet, que hoje nem negro mais, eu nem sei como é que a gente fala. Uma pessoa preta foi pra internet dizer que dá aula de capoeira, tá no Instagram isso, dá aula de capoeira porque ele quer bater no branco. Gente, onde é que não se viu isso? E aí essas pessoas vão reclamar de preconceito? Como é que é isso? Quer dizer que os maiores preconceituosos são eles, na verdade? Eu, quando dava aula, eu via os meus alunos apanhando na cara de policial, de oficial negro, preto. Dando na cara de preto. O que é isso? Então, assim, cara, hoje a gente vive num mundo de mimimi. E a pessoa se esquece que tudo aquilo que ela está fazendo com o outro, que ela está destinando ao outro, que ela está falando, sabe, pensando para o outro, vai morder o rabo dela. E na hora que chegar no rabo dela, ela vai ficar sem teto e vai para a rede social chorar, né? Vai fazer aquela mimizada que a gente já sabe o que é. Então, enquanto a gente não entender que a mudança da minha vida depende de mim, né, para que eu possa deixar um legado melhor para os meus filhos e varrer da humanidade essa raça que escraviza a gente desde da colonização, enquanto eu não tiver isso aí na minha cabeça muito claro, eu vou ser comandada por um grupo de pessoas que estão representando o inconsciente coletivo do brasileiro. Aí eu digo para vocês, vai estudar a psicologia que vocês vão ver o que eu estou falando. E para que isso aconteça, eu preciso mudar os meus paradigmas. Eu preciso conhecer o meu trabalho. Ele fala da sua vida passada, quem foi você na sua vida passada, né? E não tem nada de medo, que isso não é regressão, isso é matemática, isso é conta. Então, por intermédio dos números, quem foi você? Depois ele passa pela sua primeira e segunda infância, porque tudo aquilo que a gente passou na infância não fica na infância, a gente arrasta essa bagaça para a vida inteira, e a gente tem que entender depois, né, quando a gente cresce, a gente tem que ir atrás desse prejuízo para a gente melhorar a nossa vida. Então muita coisa a gente consegue identificar, mas a maioria está lá rodando inconsciente, por medo, o ego naquela de proteger, não deixa a informação vir à tona. E eu jogo isso no meu mapa de numerologia, o que você passou na barriga da sua mãe, na primeira e segunda infância, depois ele vem com o passeio da sua herança materna e paterna, depois da sua juventude, vida adulta e velhice. E aí qual é o grande barato disso aí? Por que esse conhecimento está no mundo, gente? Em primeiro lugar, para a gente acessar, que isso foi feito por Deus, isso não foi feito pelo capeta, não. Foi Deus que deu esse conhecimento, é bíblico. Então, por que a gente tem esse conhecimento? Em primeiro lugar, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa melhorar a nossa vida, para que a gente possa ter uma bula. Eu, quando dava aula, eu escutava isso o tempo inteiro quando eu tinha que chamar o pai de um adolescente em sala de aula. Professora, me desculpa, filho, tinha que vir com uma bula. E cada um de nós tem a sua bula. Só que eu preciso parar e investir em mim. Sabe aquela coisa do doutorado? Eu preciso fazer um doutorado sobre a minha vida. Eu preciso parar e dizer assim, cara, tudo que eu fiz na vida,
me trouxe até aqui. A minha vida é uma bosta. Eu não consigo conquistar nada, eu não tenho nada, eu não paro com ninguém. Se eu continuar plantando as mesmas sementes, o que vocês acham que vai acontecer na velhice? Não é a oração que vai melhorar a tua vida, não. Até porque Deus não acessa esse mundo. Deus está lá, acima. Não é? Ele não tem acesso, ele não tem comunicação. A comunicação com ele é através da minha missão. Ele só me escuta quando eu começo a melhorar a minha vida. E aí sim, a minha oração vai ser aceita. Enquanto eu estiver junto com o povão lá, fazendo uma montoeira de M, eu vou continuar incógnita nesse mundo, pedindo, orando, rezando, suplicando, e nada vai acontecer. Porque eu não estou me esforçando. O universo, ele é meritocrata. Ele não dá nada para ninguém se você não se esforçar para isso. Então, o mapa, ele é um achado, ele é um tesouro. O mapa de astrologia e de numerologia, ele é um tesouro que fala sobre a sua vida e que te dá toda a possibilidade de você modificar aquilo que não está legal na sua vida através de uma boa consultoria, de um bom numerólogo e não de copiador de mapa como a gente tem hoje aí na internet, que fica por aí em busca de presentinho. Esses não são numerólogos. Eles pegam um programa que é cheio de falha e fica ali fazendo um circozinho durante o dia inteiro na internet, catando presentinho, rosinha, entendeu? Isso não é numerólogo, porque numerólogo tem trabalho para fazer. Ele não tem tempo de ficar na rede social. Hoje é domingo, uma hora dessa. São que horas? São 19h02. Eu tenho trabalho ainda para fazer. Ainda vou atender as pessoas que me deixaram mensagem aqui. Eu estou trabalhando. Desde as 5h30 da manhã que eu estou trabalhando. Por quê? Final de ano, a gente tem trabalho, todo mundo procura o mapa, todo mundo quer entrar o ano bem, todo mundo quer saber qual é a energia do próximo ano, todo mundo quer essa informação para se alinhar com esse conhecimento e poder ter uma vida melhor. E não aquele ano de ano novo, vida velha, que quando chega em fevereiro, a pessoa já está abandonando tudo, que não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque está na contramão daquilo que o universo está te dando. Ele está te dando um caminho, mas eu não quero esse caminho, eu quero esse caminho. Amigo, você vai continuar querendo. Vai continuar querendo, porque você não tem poder sobre a força do universo. E você tem um trato. Quando você reencarnou com um trato. E esse trato precisa ser cumprido porque Deus precisa que você ilumine o mundo, que você utilize as ferramentas que Ele te deu para iluminar o mundo. E enquanto você não estiver na sua missão, sinto muito lhe dizer, você está nas trevas. Tá certo? Então, vou encerrar por aqui, né? Obrigada por quem ficou me ouvindo. O meu contato está aqui embaixo. O meio mais rápido de você entrar em contato comigo vai lá na minha bio. Se vocês tiverem uma pessoa interessada em fazer, eu estou em preço promocional. O mapa está vindo junto com o de astrologia, de brinde. O de numerologia está vindo com o de astrologia, num precinho especial. É só entrar em contato comigo via WhatsApp. Eu respondo a vocês, passo toda a informação. Por aqui não tenho como passar preço e deixo tudo especificado lá para vocês, inclusive áudios de clientes que me deixam, para que vocês possam entender que meu trabalho, ele não é um trabalho de 0800, de copia e cola. Ele tem toda uma consultoria. O cliente, ele fica comigo durante um tempo enorme, trocando informações, passando informações, tirando as dúvidas. Então, é muito importante essa assessoria, essa consultoria. Tá certo? Então, vamos ver se amanhã eu tenho um tempinho para vir aqui, né, e falar mais uma vez. Eu não acredito que amanhã é segunda-feira, né, eu tenho muito trabalho desde as 5h30 da manhã. Mas quem quiser falar comigo, é só mandar mensagem aqui via WhatsApp que eu respondo vocês, tá certo? Muito obrigada por quem ficou me ouvindo. Espero que eu tenha plantado uma semente no coração de vocês, pelo menos de quem ficou ouvindo. Quem precisar de ajuda, é só passar o meu por favor, compartilhar a minha live, que eu vou deixar salva. E agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Mesmo com essa rede social toda bloqueada, né? Porque hoje o ruim é que está desbloqueado, né? Aquilo que vem para crescer, para acrescentar, é bloqueado. Então tá, gente.
Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Paz profunda. E aguardo vocês ali pelo WhatsApp, tá?